Fala, investidores! Rafael aqui novamente e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês aqui no nosso canal falando a respeito de Bradesco, uma empresa que nós temos aqui na nossa carteira. Nós começamos aqui este canal, nós já tínhamos aqui 3 empresas na nossa carteira, que era a Vibra, Banco do Bradesco e AES Brasil. Eu trouxe aqui nessa semana um vídeo falando a respeito da nossa tese de investimento em Vibra e vou trazer agora um vídeo falando a respeito da nossa tese de investimentos em Banco do Bradesco. E ficarei devendo para vocês ainda a nossa tese de investimento por trás de AES Brasil. Mas antes de estar continuando, eu peço para vocês estar aqui deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo assim que ele for para o ar. Lembrando também que o nosso canal ele não faz recomendação de investimentos, todo o nosso conteúdo, todos os nossos vídeos são para fins de estudo, entendimento e conhecimento. Vamos lá? E olhando aqui a nossa carteira, nós vemos que nós temos 211 ações de Banco do Bradesco a um preço médio de R$ 11,73. Eu vou estar falando aqui agora de uma análise feita pelo Morgan Stanley. Morgan Stanley rebaixa Itaú e elege Bradesco como favorito entre bancões de olho na queda da Selic. Nós vemos aqui o Bradesco segue sendo o preferido dos analistas, com recomendação de overweight, ou seja, de compra. O preço-alvo para o papel sendo elevado de $5 para $5,10, ou um potencial de alta de 60%. Ou seja, os analistas do Morgan Stanley vê um potencial de alta de 60% para o banco. Continuando aqui, Jorge Curry e equipe, analistas que assinam o relatório, ao observarem ciclo das taxas nos últimos 22 anos, apontaram que as ações dos bancos se mostraram resistentes durante os períodos de alta de juros e tiveram desempenho melhor do que muitos acreditam durante os períodos de flexibilização. Ou seja, nós já sabemos que os bancos tendem a lucrar mais quando há uma alta nas taxas de juros, mas muitas pessoas acham que quando há flexibilização na taxa de juros, os bancos tendem a perder, mas há um movimento também de aquecimento do mercado, onde há um aquecimento financeiro, as pessoas correm para os bancos para estar buscando mais crédito e isso ajuda a rentabilizar a carteira dos bancos. Nós vemos aqui que uma retomada da atividade econômica impulsiona empréstimos bancários e crescimento de taxas e entrada em ações, beneficiando assim pesos pesados e índices grandes e líquidos como bancos, ou seja, quando a taxa de juros começa a cair, há um movimento migratório onde as pessoas saem da renda fixa para estar indo em direção à renda variável, onde tende a beneficiar várias empresas e uma delas são esses grandes bancos como o Bradesco, por exemplo, que tende a ser beneficiado. Os analistas apontam que o cenário para as ações de bancos para esse período de flexibilização está mais atrativo ante a maioria dos ciclos anteriores por 3 fatores. Primeiro, o próximo período de flexibilização deve ser bastante administrável, pois o ciclo pode se prolongar em comparação com os ciclos anteriores. Segundo, o pano de fundo macro e do ambiente bancário parece ser mais forte em comparação com períodos anteriores de flexibilização, ou seja, níveis saudáveis de empréstimo em conjunto com tendências sólidas de emprego. Este não é um cenário normal quando as taxas começam a cair no Brasil. E terceiro, valuation com múltiplos baixos deve servir como um amortecedor para eventuais riscos de queda para os bancos, ou seja, eles listaram aqui 3 motivos em que eles acreditam que os bancos tendem a se beneficiar pela baixa da taxa de juros. Olhando mais um pouquinho aqui embaixo, eles falam ainda que o Bradesco é a ação favorita deles. Assim, continuamos gostando dos bancos brasileiros de grande capitalização e o Bradesco continua sendo nossa ação favorita. Ou seja, eles têm uma recomendação de compra com upside de mais de 60%. E eles dizem que o Bradesco, em momentos de baixa de taxa Selic, ele tem uma melhor estabilidade comparado com os outros bancos. Olhando aqui mais embaixo um pouquinho, Curry e equipe apontam ser importante ressaltar que a sua ação favorita Bradesco tem apresentado um equilíbrio no desempenho acima da média versus desempenho abaixo da média. Exatamente 50% 50% durante os últimos 6 períodos de flexibilização monetária, além de manter o ROI em 12 meses mais estável entre os grandes bancos quando as taxas caem. Ou seja,
dentre todos os grandes bancos, eles fizeram aqui, né, uma pesquisa dos últimos 22 anos, onde tiveram 6 momentos de flexibilização financeira. Em todos eles, o Bradesco foi o banco onde manteve o ROI mais estável entre os grandes bancos. Ou seja, reiterando que esse próximo período de possível flexibilização financeira tende a beneficiar o Bradesco. A gente continuando aqui, o que a gente vai perceber? Eu vou olhar para vocês aqui a cotação dele nos últimos anos. Vemos que a cotação atual está em R$ 13,73. Lembrando que o nosso preço de entrada ele foi mais baixo, ele foi R$ 11,73. Mas nós vamos estar olhando que sempre que ele chegou aqui a esse patamar de preço de R$ 12, sempre foi um excelente momento de compra. Se nós olharmos aqui aos últimos 5 anos, vamos perceber que poucas vezes ele tocou essa região. E todas as vezes que ele toca essa região, nós temos aqui uma disparada nos preços. Tocou aqui de novo no coronavírus, até no crash do coronavírus, ele não veio muito abaixo do que o valor de R$ 12. E mais uma vez tivemos uma disparada nos preços. E agora mais uma vez aqui ele tocou e nós estamos neste momento a R$ 13,76, né? Mas lembrando que o nosso preço médio é R$ 11,73. Ou seja, fizemos um ótimo negócio e vamos estar continuando olhando aqui um pouquinho mais abaixo a respeito do seu preço sobre valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial, ele indica o preço que o mercado está disposto a pagar por esse ativo. E ele nos mostra aqui que neste momento o mercado está pagando apenas 0,90% em cima do preço sobre o valor patrimonial, nos mostrando aqui que é o menor patamar dos últimos 10 anos. Nós temos dados aqui desde 2013 e vemos que nem um momento desses últimos 10 anos teve um preço sobre valor patrimonial tão descontado como temos neste momento. E quando a gente para lembrar, lá em cima no gráfico de 2018, a gente vê que os preços estavam muito próximos dos preços atuais. Vamos dar uma olhadinha lá novamente para vocês lembrarem? Olha só, em 2018 aqui, ó, nós tivemos aqui a mesma oportunidade de comprar Banco do Bradesco, BBDC3, a esses valores aqui menor que R$ 12. E neste momento, mesmo o mercado pagando apenas 90% do seu valor patrimonial atual, lá atrás, esse mesmo valor de R$ 12 lhe representava aqui 187% do seu valor patrimonial. Ou seja, nós vemos aqui um crescimento do patrimônio da empresa, um crescimento do patrimônio do banco, porque se lá atrás esses mesmos valores de R$ 11, de R$ 12 representava 187% do patrimônio do banco, hoje ele representa apenas 90%, mostrando aí um crescimento do patrimônio do banco, nos levando a ver o quão descontada as ações do Bradesco estão neste momento. Olhando aqui também o preço-lucro, nós vemos que o mercado está pagando aqui um pouco mais de 7 vezes o lucro dessa empresa. E nós sabemos que ela veio com um lucro muito abaixo do esperado. Ou seja, nós temos aqui um upside de pelo menos 40% apenas para ela estar retornando à sua média de PL dos últimos 10 anos, mostrando mais uma vez o quão descontada essa empresa se encontra. Eu vou estar trazendo aqui agora alguns dados para vocês do lucro líquido recorrente. O lucro líquido recorrente dessa empresa, nós vemos que no primeiro trimestre de 2022, ela lucrou aqui 6,8 bilhões de reais, caindo para apenas 1,5 bilhão no quarto trimestre de 2022. Mas nós já tivemos aí uma leve recuperação, né, no primeiro trimestre deste ano, saltando para 4,2 bilhões de reais. E a gente vai olhar mais um pouquinho abaixo para entender no gráfico, né, porque às vezes a gente olhando no gráfico a gente tem uma melhor compreensão. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui é os números que a gente já tinha visto lá em cima, 6,8 bilhões de lucro no primeiro trimestre de 2022, no quarto trimestre apenas 1,5 bilhão e agora a recuperação de 4,2 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Olhando essa barra como um todo, ela nos mostra o lucro líquido recorrente. Essa parte vermelha, ela significa a participação das atividades financeiras e a parte azul, a participação das atividades do seguro. Ou seja, nós vemos que
sempre a empresa ela mantém aqui um patamar de mais de 70% do lucro líquido recorrente com a participação das atividades financeiras. E o que aconteceu aqui no quarto trimestre do ano passado? A participação das atividades financeiras teve um prejuízo, ou seja, a empresa apenas não reportou prejuízo graças à participação das atividades do seguro, mostrando então o porquê da ação vir cair tanto, né? Como olhamos na série histórica aí dos últimos anos, poucas vezes a ação tocou nesse patamar do preço de R$ 12, então aqui foi justificando, mas o mercado ele não leva em consideração que o Banco do Bradesco, ele é um banco grande. Ele é um banco que tem várias agências espalhadas em todo o território nacional e que muito provavelmente ela certamente estaria aqui revertendo, né, esse prejuízo aqui da sua participação das atividades financeiras e tendo lucros no futuro. Ou seja, se nós pegarmos em consideração que o Banco do Bradesco ele voltar a dar lucros, sabendo que o Banco do Bradesco é um dos maiores players bancários do nosso país, sabendo que eles têm uma vasta gama de agências em todo o território nacional. Ou seja, se nós sairmos deste momento de turbulência, muito provavelmente quem comprou nesse fundo terá feito um ótimo negócio, porque os investidores de verdade, investidores por longo prazo, eles conhecem a empresa, conhecem a capacidade da empresa e eles compram em momentos ruins. Comprem ao som dos canhões e vendam ao som dos violinos. Uma frase muito conhecida aí para quem é do mundo financeiro, mundo de investimento, com certeza já ouviu falar. E eu vou estar trazendo para vocês aqui neste momento um slide onde ilustra a minha forma de pensar. Ou seja, aqui eu estou trazendo os bancos em número de agências por banco em dezembro de 2022. Temos como fonte o Banco Central. E nós estamos vendo aqui que o Bradesco ele tem o terceiro maior número de agências bancárias em todo o território nacional, ficando atrás apenas de Banco do Brasil e Caixa, que sabemos que são duas estatais. Ou seja, dos bancos privados, o Bradesco é o banco que tem mais agências no território nacional, à frente de Santander e de Itaú, por exemplo. Ou seja, sabendo então que ele tem essa grande gama de agências por todo o território nacional, sabemos que eles têm possibilidade de estar captando cada vez mais clientes para sua base, né? Ou seja, com a flexibilização dos juros, com a economia aquecendo novamente, com as pessoas correndo atrás dos bancos para estar fazendo empréstimos, fazer investimentos, abrir novos negócios, nós sabemos que o Bradesco vai ter a capacidade de melhorar os seus resultados, melhorar o seu lucro líquido e com isso as ações vão estar se normalizando. Ou seja, provando assim, mais uma vez, que fizemos sim um ótimo aporte comprando o Bradesco abaixo dos R$ 12. Eu sei que muitas pessoas vão estar falando assim, mas ele não está levando em consideração que nos últimos anos agora tivemos uma grande entrada no mercado dos bancos digitais, das fintechs, mas eu quero estar trazendo aqui para vocês alguns dados para estar complementando a minha tese de investimento. Aqui nós temos os números da Ambima, mostrando tipos de investimentos que as pessoas utilizam. E ao olharmos aqui com atenção, nós vemos que essa parte verde, né, ela representa 2021 e a parte azul ela representa 2022. Vemos que os brasileiros eles se concentram amplamente na caderneta de poupança, tendo até um crescimento do ano de 2021 para o ano de 2022, ou seja, nós temos aqui mais de 1/4 da população investindo na caderneta de poupança, ou seja, um rendimento que muitas vezes não supera nem a inflação. Ainda temos 3% da população que guarda dinheiro em casa e apenas 2% da população aqui que investe em ações na bolsa de valores, mostrando assim o vasto desconhecimento da população brasileira em educação financeira, mostrando que a população não tem entendimento e mesmo com o crescimento de várias plataformas digitais, plataformas de investimento, onde podemos investir do nosso próprio celular, tendo vários bancos e fintechs, as quais nós podemos deixar o nosso dinheiro rendendo ali 100% da Selic, sem que precisamos aplicar em absolutamente nada, só de estar parado ali no saldo, aquele dinheiro está rendendo, e mesmo assim 1/4 da população brasileira deixa o seu dinheiro parado na caderneta de poupança, porque as pessoas ainda não evoluíram com a tecnologia.
Eu quero trazer essa foto aqui para vocês, que essa foto ela expressa muito do que eu estou falando. Aqui nós temos uma fila, né, em frente a uma lotérica, em pleno 2023, com várias fintechs, a qual nós podemos pagar nossas contas, recebemos o nosso dinheiro, né, pagamos os nossos boletos, pagamos através de Pix, e mesmo assim, filas enormes de frente lotéricas. Até jogos nós podemos fazer através de aplicativo do banco. Jogos como Mega Sena e outros mais, nós podemos fazer de casa, através do nosso celular. E mesmo assim, nós passamos em frente à lotérica e vemos filas enormes de pessoas esperando para pagar boletos, esperando para estar fazendo jogos, mostrando assim a verdadeira importância que ainda temos das agências bancárias, né? Ou seja, eu acredito que no futuro nós vamos mudar essa situação, mas essa é a realidade do nosso país e nós não podemos fazer nada contra isso neste momento. Continuando aqui, eu vou estar trazendo para vocês neste momento aqui o gráfico do Bradesco BBDC3. Nós vemos aqui uma disparada das ações aqui nos últimos dias, né? Com os resultados melhores do primeiro trimestre de 2023 e ainda cremos que há muito espaço ainda para a valorização. Ela teve aqui um rally de alta nos últimos dias e eu estou esperando aqui um repique, talvez aqui em cima da média móvel de 200 dias, a qual se encontra em R$ 13,12, para fazer um novo aporte no banco, ok? E essa é a minha tese de investimentos por trás do Banco Bradesco. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deu like ainda, lembre-se de dar o like, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. E é isso que eu vim trazer para vocês hoje, galera. Fui!